555 Espantosa a circunstância de que a alquimia em todos os tempos e lugares relacionou a ideia de sua lápis ou mineral, com a Homo altus ou maximus, isto é, com o Anthropus 78. Do mesmo modo é espantoso que a representação da pedra redonda escura, expelida pela explosão, seja a de uma ideia tão abstrata como a da totalidade psíquica do ser humano. A Terra e principalmente a pedra pesada e fria é a mais alta representação de materialidade, tal como o mercúrio metálico significa o animus, igual mens, nus, na opinião da paciente. Esperar-se-ia no tocante à ideia do si mesmo e do animus símbolos mais pneumáticos, portanto imagens do sopro, do ar e do vento. A antiga fórmula, lápis non lápis, pedra não pedra, expressa esse dilema. Trata-se de uma complexia opositorum semelhante à natureza da luz, a qual se comporta ora como partícula, ora como pura onda, sendo portanto, obviamente, em sua essência ambas ao mesmo tempo. Algo desse tipo deve ser conjeturado no que diz respeito a essas afirmações paradoxais, dificilmente explicáveis do inconsciente. Não se trata de invenções de uma consciência, mas sim de manifestações espontâneas de uma psique não controlada pela consciência que possui toda a liberdade de expressar pontos de vista que não levam em conta de modo algum as intenções da consciência. A duplicidade do mercúrio, sua natureza metálica por um lado e pneumática por outro, é um paralelo da simbolização da ideia extremamente espiritual do Anthropos por um ser corpóreo e até metálico, aurum. De tais manifestações podemos concluir somente que o inconsciente tem a tendência de considerar espírito e matéria não só como equivalentes, mas como idênticos, isto é, em flagrante oposição às unilateralidades intelectuais da consciência, a qual ora quer espiritualizar a matéria, ora materializar o espírito. O fato de a lápis, isto é, no caso em questão, a esfera flutuante possuir um duplo significado é devido à circunstância de ela ser caracterizada por duas cores simbólicas, e a vermelha, significando sangue e afetividade, ou seja, a reação fisiológica que liga espírito e corpo, e a azul, significando o processo espiritual. Essa dualidade lembra a dualidade alquímica de corpus spiritus unidos por um terceiro termo, a anima como ligamentum corporis spiritus. Para Boehme, um azul muito intenso misturado com verde representa a liberdade, ou seja, o reino de Deus interior da alma renascida. O vermelho leva à região do fogo e ao abismo a que forma a periferia do mandala de Boehme. Quadro 4. 556 A pintura que se segue mostra uma mudança significativa, e a esfera separou-se em casca e núcleo. A casca tomou uma coloração de carne. O núcleo, originalmente algo nebuloso na segunda pintura, tem agora um caráter interiormente diferenciado, decididamente ternário. As linhas de força que antes pertenciam à faixa de mercúrio atravessam agora todo o corpo do núcleo. Isto indica que a explicação já não é mais exclusivamente externa, mas alcançou o mais íntimo. Uma enorme atividade interior começou com isso, afirma a analisanda. A formação ternária do núcleo é na aparência um dragão feminino, estilizado a modo de um vegetal. No ato da fecundação, o espermatozoide penetra a membrana do núcleo. Seu papel é desempenhado pela serpens mercurialis, e a serpente é negra, túnica, um herme, subterrâneo e tifálico. Ela tem no entanto as águas douradas de mercúrio, possuindo portanto sua natureza pneumática. De acordo com isso, os alquimistas representaram seu mercúrio dúplex como serpens alatus, serpente alada, e cinealis, sem asa, sendo que consideravam a primeira serpente feminina e a segunda masculina. 557 A serpente do quadro em questão representa, para ser mais exato, menos o espermatozoide do que o falo. Leão Hebreu 79 denomina em seus Dialogue de Amor o planeta Mercúrio como membro viril do céu, isto é, do macrocosmo concebido como a homem máximo a 80. O espermatozoide parece corresponder à substância dourada, que é injetada pela serpente no ectoderma invaginado do núcleo 81. As duas pétalas, prateadas, representam provavelmente o vaso receptivo, a taça da lua na qual o germe do sol, ouro, está destinado a repousar no 82. Sob a flor há um círculo violeta, de certo modo dentro do ovário, anunciando por sua cor ser uma dupla natureza unificada, corpo-espírito, vermelho e azul, 83. A serpente tem um halo amarelo claro, o que deve expressar sua natureza luminosa. 558 Uma vez que a serpente surgiu do raio, ou seja, representa sua forma transmutada,
mencionarei um caso paralelo, em que o raio tem a mesma função iluminadora, vivificante, fecundante, transformadora, isto é, curativa. No nosso caso, tal função cabe à serpente. Na figura 3, aqui acrescentada, são representadas duas fases: primeiro, uma esfera negra, significando o estado da mais profunda depressão, e segundo, o raio que penetra nessa esfera. A linguagem utiliza a mesma imagem, e algo a penetrou-a ou a acendeu. A diferença só reside no fato de que em geral a imagem precede, no paciente, a visão de que algo a penetrou com violência. 559 Em relação ao contexto da quarta pintura, a Sra. X ressaltou que a faixa de Mercúrio, quadro 3, foi o que mais a perturbou a princípio. Ela sentia que a substância prateada deveria estar adentro, o que faria com que as linhas pretas de força ficassem para trás e formassem uma serpente negra. Esta cingiria a esfera no 84. Parecia-lhe de início que a serpente negra era um perigo terrível, algo que ameaçava a integridade da esfera. No lugar em que a serpente penetra a membrana do núcleo, acende-se um fogo, igual emoção. Sua consciência, mind, interpretava essa chama ardente como uma reação defensiva da esfera e, assim sendo, ela tentou representar o ataque como algo repelido. Esta tentativa, porém, não agradou a seu olho. Apesar disso, ela me trouxe um esboço a lápis dessa situação. Encontrava-se obviamente num dilema, que não podia aceitar a serpente, cujo significado sexual lhe era claro, sem que eu interferisse nessa opinião. Apenas observei o seguinte: trata-se de um processo conhecido 85 que a senhora pode aceitar tranquilamente, e mostrei-lhe uma imagem semelhante de minha coleção, feita por um homem, de uma esfera flutuante na qual penetra, vindo de baixo, uma forma fálica negra. Mais tarde, ela disse a respeito disso, e de repente compreendi todo o processo de um modo mais impessoal. Era o reconhecimento de uma lei da vida à qual a sexualidade está subordinada. O eu não era o centro, mas submetida a uma lei universal eu circulava em torno de um sol. A partir disso ela pôde aceitar a serpente como uma parte necessária de um processo de crescimento e completar o desenho rápido e satisfatoriamente. Uma coisa apenas continuava a perturbá-la: se ela precisou colocar a serpente, tal como dizia, 100% no alto e na linha mediana a fim de satisfazer um olho. É óbvio que o inconsciente só se satisfez com a posição mais importante, no alto e no meio, em contraste flagrante com o quadro do meu paciente que eu havia mostrado previamente à Sra. X. Este último, como já dissemos, fora feito por um homem e mostrava o símbolo negro ameaçador, penetrando no mandala pelo lado de baixo. O perigo típico que na mulher vem do inconsciente, de cima, isto é, da esfera espiritual a personificada pelo animus, no caso do homem provém do domínio ctúnico da mulher-mundo, isto é, da anima projetada no mundo. 560 Devemos referir-nos aqui novamente às ideias gnósticas justinianas. O terceiro anjo, o anjo paterno, é Baruque, que também é a árvore da vida no paraíso. Pelo lado materno, Baruque corresponde a Naus, serpente, que é a árvore do conhecimento, sentia Boni Emale, 86. Quando Elohim deixou o Éden por ter passado do segundo terço da tríade divina para o primeiro, a tríade consiste do Aben, do Apaia e do Éden. O Éden perseguiu o pneuma do Pai que este havia deixado aos homens, permitindo que o pneuma fosse atormentado por Naus. Naus desonrou Eva e também fez de Adão um instrumento de prazer. Éden, no entanto, é a alma, e Elohim, o espírito. A alma se opõe ao espírito, e o espírito se volta contra a alma. Esta ideia esclarece a polaridade do vermelho e do azul no mandala em questão e também o ataque da serpente que representa o conhecimento. Por essa razão tememos o conhecimento da verdade, no caso presente, o da sombra. Por isso Baruque enviou Jesus à humanidade, a fim de que os humanos fossem reconduzidos ao Aben. Mas este Aben é denominado Priapo, e 88 Elohim é o cisne, Éden é Leda, ele, ouro, ela, Danai. Não devemos esquecer que além disso a figura da serpente sempre foi atribuída ao Deus da revelação, como por exemplo Agatodaimon. Assim também Éden tem uma natureza dupla, enquanto virgem serpente, e sua figura torna-se símbolo do Mercúrio andrógeno, na alquimia medieval 89.